Eu que estou começando aqui um segundo vídeo para tentar cobrir aqui o sistema do perfeito, talvez cobrir os verbos, contratos. Deixa eu ver aqui quanto tempo eu levo. Então aqui o sistema do perfeito, aqui com o verbo Powell, aqui com o radical pepalk, ele vai no perfeito, você vai ter essa redobro aqui, né, que é formado, né, pelo o Y que já tinha aparecido no aumento, e vai ter a repetição, né, da mesma letra, da mesma consoante, né, ou do mesmo som consonantal, né, que inicia o radical. Então fica, que seria o pi, né, o p, e aí se repetiria para pepalk. Eu parei, eu acabei de parar, né, eu tenho parado, né. Pepalcar, né, seria isso, né? Eu parei, eu tenho parado, eu acabei de parar, eu estou parado, né? Pepalcas, pepalquen, pepalque ou pepalquen, esse é móvel. Pepalcamen, pepalcate, pepalcaci ou pepalcacim, né? Perceba aqui, né? As terminações, essa vai ter essa característica em capa alfa, né? Semelhante ao como a Auristo tinha sigma alfa, que vai ter capa alfa, né? E aqui as terminações deveriam ser as terminações secundárias ativas, né? Mas o ni aqui ele vai ser vocalizado, né? Transformado no alfa, e esse alfa se repete aqui em outras formas, menos aqui também na terceira pessoa do singular, onde aparece esse y que vai cobrir o lugar do alfa, né? E esse ni que aparece às vezes também móvel, né? Aí o alfa aparece, né? Pepalcamen, continua, né? Mesmo formando o radical, né, do verbo. Pepalcamen, pepalcate, pepalcaci, né? E aí é que continuando aqui, aí é que no imperativo temos pepalque, que é assim, né, o imperativo, né, assim, o imperativo perfeito, né, que é uma coisa assim, como é complicado assim, a ideia que esteja, né, esteja parado, né, uma coisa assim, né, daria pra gente pensar, né, que ele esteja pepalquetos, que ele esteja parado. A gente poderia pensar na tradução assim, né? Pepalquete, né? Seria, né, estejai parados, né? Uma coisa assim, né? Ou parar, uma coisa assim mais assim, no sentido de já está, né? Já esteja já parado, né? Pepalquetos, que eles estejam já parados, né? Que eles já tenham já parado, né? Pepal, lembrando que isso aqui tudo é ativo, né? Então não é eles parado eles mesmos, né? Mas parando outras pessoas, né? Aí o optativo pepalcoimi, pepalcois, pepalcoi, pepalcoimen, pepalcoite, pepalcoien. O subjuntivo pepalco, pepalques, né? Pepalcomen, pepalquete, pepalco-se. É que ele vai dizer que somente em verbos em que o perfeito tem um significado de presente. Muito raro vai aparecer, né, o imperativo, né? Então aqui na verdade você vai dizer pare, né? A ideia vai ser pare, né? Aí aqui o infinitivo pepalkenai, aqui, né, pepalquena, né, aquele nai que aparece, né, em outros infinitivos. Aqui não vai ter o capa alfa, vai ter um capa y, né, vai ter o redobro, né, pepalquenai. O partícipo vai ter pepalcos, no final ômega sigma, né, pepalcos, pepalcuia, pepalcos, com radical pepalcote. Aí aqui a gente deve ver ali em cima, né, a declinação desse particípio, né, que a gente pode traduzir como tendo parado, né? Pepalcos, pepalcota, pepalcotos, pepalcote. Então aqui ele se assemelha, né, à terceira declinação, né, mas começando o nominativo em ômega sigma, né? Pepalcos, pepalcota, pepalcotos, pepalcote, pepalcotes, pepalcotas, pepalcoton, pepalcoci.
Aí o feminino vai ter pepaucuia, pepaucuia, pepaucuian, pepaucuias, pepaucuiai, pepaucuiai, pepaucuias, pepaucuion, cuias, né? Bem difícil de pronunciar esse participo aqui com essa sequência de uia, né? Uias, né? Complicado, né? Mas é da primeira declinação, as terminações. É só o finalzinho do radical que é um pouco complicado de pronunciar, que é ui, né? Aí o neutro ficou pepaucos com ômicron, não com ômicron sigma e não com ômega sigma, né? Então ficou bem diferente esse neutro aqui, né? Pepaucos, pepaucos, pepaucotos, pepaucote, pepaucota, pepaucota, pepaucoton, pepaucosi, né? Interessante aqui esse neutro aqui. Aí aqui na sequência ele deu o perfeito médio passivo, né? O perfeito médio passivo radical pepal. Eu parei a mim mesmo, eu fui parado. Então ele aqui vai compartilhar, né? Também assim as questões de terminações, né? Médio passivo, né? Pepalmai, pepalsai, pepaltai, pepalmethá, pepauste, pepautai. Aí aqui a gente vê que ele interessante, aí que se manteve bem, não teve contrações, não teve queda de sigma, né? Ficou mais, sai, tai, metai, este, tai, né? As terminações. E aí tem a opção de pepal menoiesim, né? Eles estão parados, né? Eles são parados, né? Então pepalma ainda seria eu parei, eu fui parado, né? Pepalsai, né? Pepalmai seria eu parei, eu parei a mim mesmo, eu fui parado, né? Pepalsai seria eu parei a mim mesmo, eu fui parado. Pepaltai seria eu parei a mim mesmo, eu fui parado. Pepalmetha seria nós paramos a nós mesmos ou nós fomos parados. Pepauste, vós parastes a vós mesmos ou vós fostes parados. Pepautai, eles pararam a eles mesmos ou eles foram parados, né? Ainda teria essa variação de pepal menoi e sim, né? Que eles eles são parados, né? Aí é que o imperativo, né? Pepauso também não tem a contração, né? Fica pepauso, pepausto, então seria que é difícil traduzir isso aqui como para, né? Para já, né? Tenha estado parado, né? É complicado. Teremos que estudar, né? A sintaxe, como é que isso aqui aparece, né? No contexto, na tradução disso aqui, né? A gente ainda vai ver isso aqui. Pepausto, pepauste, pepauston, né? Acho que cada caso vai ser um caso diferente para a gente conseguir traduzir esses imperativos aqui perfeitos médio passivos. Aí no optativo a gente tinha aqui umas perífrases, né? Onde usa, né? O particípio junto com o verbo emir, né? Então aqui temos pepalmenos eien, pepalmenos eies, pepalmenos eie, pepalmenoi eimen, pepalmenoi eite, pepalmenoi eien, né? Então aqui você vai ter o verbo emir aqui, esse segundo elemento para completar a perífrase. O subjuntivo semelhantemente, pepalmenos o, pepalmenos eis, pepalmenos ei, pepalmenoi omen, pepalmenoi eite, pepalmenoi ossim, ossi ou ossim, né? E o infinitivo pepaustai, pepalmenos, pepalmene, pepalmeno, né? E aqui abaixo ele vai dar o particípio, né? Pepalmenos, pepalmene, pepalmeno, né? Tendo cessado, tendo sido parado, né? Pepalmenos, pepalmenon, pepalmeno, pepalmenoi, pepalmene, pepalmenen, pepalmenes, pepalmenei, pepalmenon, pepalmeno, pepalmenoi. Aí aqui na sequência deve dar o plural.
pepaumenoi, pepomenos, pepomenon, pepomenois, pepomenai, pepomenas, pepomenon, pepomenais, pepomena, pepomena, pepomenon, pepomenos, né? Tendo cessado, né? Aqui no plural, né? Eles tendo cessado, elas tendo cessado, as coisas tendo cessado, tendo sido parados, né? Aí aqui temos um futuro perfeito médio passivo, né? Que eu terei parado a mim mesmo, eu terei sido parado, né? Pepausomai, né? Que é com o radical pepal, né? Pepausomai, tem um sigma também, né? Pepausomai, pepausei ou pepausei, pepausetai, pepausometha, pepauseste, pepausontai, infinitivo pepausestai, o optativo pepausoimen, pepausoio, pepausoito, pepausoimetha, pepausoiste, pepausointo, participo pepausomenos, pepausomene, pepausomenon. Aí na sequência você tem o mais que perfeito, que é um tempo anterior, né, um passado anterior, né? Eu tinha parado, eu parara, né? Aí uma diferença que vai ter um aumento além do redobro normalmente, né? Epepauque, epepauque ou epepauquei, epepauques ou epepauqueis, epepauquei ou epepauquei, né? Vai ter esse ni eufônico. Epepauquemen, epepauquete, epepauquesan, né? Então aqui você vai ter esse formante capa eta, né? Que aparece às vezes capa y, né? E aí fora isso você vai ter aqui, a gente pode dizer, algumas variantes assim com ni, né? Com um sigma, o ment aparece lá com desinências número pessoais, né, de primeira e segunda pessoa do plural, e aparece o san, né, como uma desinência número pessoal de terceira pessoa do plural. Aí aqui na sequência você tem o mais que perfeito médio passivo radical epepau. Eu tinha parado a mim mesmo, eu tinha sido parado. Epepaumen, epepauso, epepautou, né? Epepautou, né? Então eu tinha parado a mim mesmo, tu tinhas parado a ti mesmo, ele tinha parado a si mesmo, né? Ou eu tinha sido parado, tu tinha sido parado, ele tinha sido parado, tu tinha sido parado, ele tinha sido parado. E aqui na sequência nós temos aqui o mais perfeito médio passivo epepau, na continuação do plural, epepaumetha, epepauste, epepaunto, né? Nós tínhamos sido parados, nós tínhamos parados a nós mesmos, nós tínhamos sido parados, né? Vós tinhas parado a si mesmo, vós tinhas sido parados, tinhas sido parado, epepaunto, eles tinham parado a si mesmo, eles tinham sido parados. Aqui começam os verbos contratos. Aqui essa tabela é uma tabela de contração, que normalmente você vai aprendendo aos poucos, e a lógica vai te ajudando a contrair, a perceber, né, que a contração nos verbos contratos, né, a vogal temática vai contrair com a vogal de ligação, e aí ou com alguma outra terminação vai haver essas contrações, né? Então aqui alfa contrai com alfa e dá alfa, alfa contrai com y da alfa, né? Então o timbre alfa, o timbre A, ele prevalece sobre o timbre E, né? Alfa contrai com y, iota, e dá alfa, iota subscrito, né? Então A, E, A. Então a prevalece sobre eta, né? Então A, E, I, A, O. Aí aqui uma coisa que o timbre O prevalece sobre o timbre A, então você vai ter ômega, né? Então então A, U, O, né?
Então, mesmo aqui esse ômicron Y, que a gente pronuncia U, né, vai dar um som de ômega, né? A, U, O, A, U, I, O, A, O, A, Oi, Oi, né? Continuando. E, A, E. Então aqui isso aqui é questão também de o que vem primeiro, né? Se vem primeiro um Y, né? E na sequência vem um alfa, vai contrair para um eta, né? E não para um alfa. Se primeiro vem um alfa e na sequência vem um Y, vai contrair para um alfa, né? Então o timbre aqui do Y vai prevalecer quando ele vier primeiro sobre o alfa, né? Então vai dar eta, né? A EA vai dar E vai dar I, ou algumas pessoas vão dizer que aqui é pronunciado E mesmo, E, repetido, não E, normalmente a gente diz E, mas algumas pessoas vão dizer que esse ditongo aqui na verdade é um dígrafo, então E, nem sempre ele vai ser um ditongo, né, mesmo, real, às vezes vai ser um dígrafo assim, E, né, E, com uma vogal longa, né, então E com E, às vezes vai ser E, ou simplesmente E com I vai dar I ou I, né? Aí I com E vai dar E, I com E vai dar E, I com U vai dar U, I com U vai dar U, I com U vai dar U, I com O vai dar O, I com O vai dar O. Agora o ômicron, U com A vai dar O, prevalece aqui o ômicron, né? Quando ele vem lá aqui vai dar o timbre O, né? O. O timbre O prevalece sobre o timbre A, né? O com E vai dar U, melhor, U com E dá U, O com E vai dar UI, O com I vai dar UI, melhor, O com E dá UI, O com I dá UI, O com E dá O com E dá UI, O com U dá U, O com U dá U, O com U dá UI, O com O dá O com O dá O. Então a gente pode perceber aqui que esse U, né, sempre foi U, ele era tipo um U, e aí vai acabar mudando para U, né, O, né, então essa questão aqui, né, dois Os, sequência longa, né, que vai dar um U, né, O, né, vai ter essa simplificação com o tempo. A primeira vogal está na coluna da esquerda, a segunda na linha superior. Veja a contração resultante no ponto da interseção. Por exemplo, ama mais E dá ai. Lembre-se de que esse quadro refere-se apenas aos verbos contratos. Não use-o, por exemplo, para o aumento do Y, né? Aí aqui, como vamos ver aqui os verbos contratos, né? Timal contrai para timó, né? E aí timais vai contrair para timais. Timaei vai contrair para timai. Timar homem vai contrair para timomen. Timaete vai contrair para timate. Timausim vai contrair para timossim. Perceba aqui como foi contraído. Timó, timais, timai, timomen, timate, timossi. Isso pronunciando os iodos subscritos. O imperativo fica tima, né? Que é honra, né? Honra. Timato, que ele honre, né? Timate, honrai. Timonton, que eles honrem, né? Timoien, timoies, timoien, timoie, timomen, timoimen, timoite, timoimen. Perceba que o oi vai contrair com o alfa, né? Você vai ter oi, né? Oi, né? Com o ômega, né? O alfa contraindo com o oi vai dar ômega, né? Oi, timoien. E aqui no subjuntivo, né? Você vai ter aqui continuar longo, né? Você vai ter ambiguidades, né, entre as formas timó, timais, timai, timomen, timate, timossi. Então, em todas as formas aqui do subjuntivo e do indicativo nos verbos contratos em alfa, você vai ter ambiguidade. Você vai ter que saber pelo contexto se é indicativo ou se é subjuntivo. O infinitivo fica timan, e isso é um pouco irregular em relação às regras de contração que nós vimos lá em cima. O imparticipio é timon, timossa, timone, o radical timonte.
E aqui ele faz um comentário que esperacia que timaen contraísse para timaen, com iota subscrito, mas a desinência original do infinitivo de fato era en. Então timaen contrai para timan. Assim também duloen, dulun contrai para dulun, né? Porque o ômicron com y dá u, dulun, que é mostrar, né? Continuando aqui os verbos contratos. Timon, timossa, timon, né? O participa aqui presente. Timon, timonta, fica timon, timonta, timontos, timonti, timontes, timontas, timonton, timosse. A maioria das vezes tem um acento circunflexo, só não tem quando no genitivo plural, porque o ômega ali já é longo e não deixa, né? Aí aqui no feminino, timossa, timossan, timosses, timossei, timossai, timossas, sas, timossas, timosson, timossais. Aqui são o feminino vai ser em alfa misto, né, com eta. Isso aqui é honrando, né? Aí timon, timon, timontos, timonte, timonta, timonton, timossi ou timossin, né? Aí aqui tem um alfa longo, né? No sas, né? As, essa terminação longa. Então por isso esse radical aqui, esse acento aqui muda para agudo e não fica circunflexo, né? Aí aqui na continuação você tem o verbo poieo, fazer, né? Que é um contrato em Y, né? Poieo vai contrair para poió. Poieis vai contrair para poieis. Poiei vai contrair para poiei. Então fica poió, poieis, poiei, poiumen, ou poiomen, poiete, poiusi, né? Que eu fiz, tu fizer, tu, melhor, eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, vós fazeis, eles fazem, né? É o verbo poiein, fazer, poiei, faça, né? Poieito, que ele faça, poieite, fazei, poiunton, que eles façam, né? O participo poion, fazendo, poiussa, fazenda, ela fazenda, né? Ela que faz, poiun, né? A coisa que faz, né? O radical poiunt, optativo poioien, poioies, poioie, poioimen, poioite, poioien. Aqui, né, perceba que vai ter o oie, essa sequência, né, oien, né, com as terminações nu, si, né, nada, mente, nu, né, nu, sigma, nada, mente, nu. Aqui no subjuntivo fica poió, poieis, poiei, vai ter, né, um alongamento, né, das vogais de ligação, e a contração, né, com as vogais temáticas, né, poió, poieis, poiei, poiomen, poieite, poiossin, né. Aí, como há um alongamento, contrai, né, alongou para o, ficou igual, mas agora o eta ali alongando para o y alongando para eta, né? Contraiu lá com o ei e aí ficou ei, né? Isso antes do aquele iota subscrito ali parar de ser pronunciado, né? E tudo mais, parar de ser escrito, né? Poiomen, poiete, poiossin, né? Aí aqui na sequência a gente deve ter o particípio, né, declinado. Poion, né, fazendo, né, ó, que faz, poiunta, poiuntos, poiunti, né, poiussa, poiussan, poiusses, poiussei, poiun, poiuntos, poiunti. Isso aqui é o singular, né, fazendo, a que faz, a coisa que faz. Aí aqui em cima a gente vai ter poiuntes, né, fazentes, eles fazendo, né, poiuntas, poiunton, poiussi, poiussai, poiussas, poiusson, poiussais, poiunta, poiunta, poiunton, poiussin, né? Aqui no plural, né? Fazendo, né? Eles fazendo, elas fazendo, as coisas fazendo, né? Ou as coisas que fazem, né? Aí aqui na sequência, né? Tem um verbo
do lo, que é eu escravizo, né? Não, eu disse que era mostrar, mas não era, era escravizar, desculpe, gente. Do lo, não fica do lo, fica contrário para do lo, né? Lembro de doulos. Aí do lo, eu escravizo, do lois, tu escravizas, do loi, ele escraviza, do lumen, nós escravizamos, do lute, vós escravizais, do luci, eles escravizam, dulo, né, escraviza, do luto, né, que ele escravize, do lute, escravizai, do luton, que eles escravizem, né, o infinitivo do lun, o participio do lon, do lusa, do lun, né, com o radical do lunte. E aqui o optativo do loien, do loies, do loie, do loimen, do loite, do loien. A gente ainda vai ver mais os usos, né, do optativo e do subjuntivo. Aqui na forma aqui do contrata, né, em ômicron, vai ficar o subjuntivo aqui do presente, o subjuntivo o subjuntivo aqui do infectivo vai ficar do lo, do lois, do loi, do lomen, do lote, do lossin, né? Vai ter um alongamento, né, da vogal de ligação. Aqui o participio de do lon, do lusa, do lun, né? Escravizando, né? Ele escravizando, ela escravizando, a coisa escravizando. Aí aqui do lon, do lunta, do luntos, do lunti, do luntes, do luntas, do lunton, do luci ou do lucin, do lusa, do lusan, do luces, do lucei, do lucai, do luças, do luson, do luçais, do lun, do luntos, do lunti, do lunta, do lunta, do lunton, do luci, do lucin. Nada de muito incrível aqui, ele está usando as terminações da terceira declinação. Aí na sequência ele vai dar timal, que é o rádio com alfa, contrato em alfa, né? Que vai dar o presente médio, né? Do timal, contrato em alfa, timomai, timai, que você vai ter uma ambiguidade, vai ter que saber o contexto. Timatai, timometha, timaste, timontai, aí o imperativo timó, timasto, timaste, timos, timaston, né? O optativo timoimen, timoio, timoito, timoimetha, timoiste, timointo, o subjuntivo timomai, timai, timatai, timometa, timaste, timontai. E aqui o infinitivo timastai, timomenos, timomene, timomenon. Aqui temos a declinação do participio médio, né? Do timal, né? Timómenos, timomenon, timomeno, timomenoi, timomenoi, timomenos, timomenon, timomenois, timomene, timomenen, timomenes, timomenei, timomenai, timomenas, timomenon, timomenais, timomenon, timomenon, timomeno, timomenoi, timomena, timomena, timomenon, timomenos. Honrando ela, ele honrando, ela honrando, a coisa honrando, né? E aqui eles honrando, elas honrando, as coisas honrando, né? E aqui o presente médio contrato em Y de poiemai, compor, considerar, né? E aqui tem um significado diferente, né? Não é só fazer, é a ideia de compor, considerar. Poiumai, poiei ou poiei, poieitai. Aí o poiu, né, só tipo componha, considere. Poieisto, aí o optativo poioimen, poioio, poioito, poiomai, poieie, poiei, poieite, não, poieta, poietai, poietai. Aí aqui, só que foi só o singular que ele deu, o plural deve estar bem aqui acima. Poiumetha, né, que nós consideramos, nós compomos. Poieste, vós considerais, vós compões. Poiuntais, poiuntai, eles compõem, eles consideram.
poieste, considerai, né? Componham, compõe, onde, poiestam, que eles componham, né? Poioimetha, poioiste, poiointo, poiometha, poieste, poiontai. Aqui o subjuntivo, o infinitivo ficou poiestai, o participio ficou poiúmenos, poiumene, poiumenon. E aqui é a declinação de poiúmenos, compondo, considerando que tem um significado diferente, né? De só fazer, né? Poiúmenos seria compondo, né? Ele compondo, poiumene seria ela compondo, poiúmenon seria ele compondo, né? Poiúmenos, poiúmenon, poiumeno, poiumenoi, poiúmenoi, poiumenos, poiumenon, poiumenos, poiumene, poiumenen, poiumenes, poiumenei, poiumenai, poiumenas, poiumenon, poiumenon, poiumenais, poiumenon, poiumenon, poiumeno, poiumenoi, poiumena, poiumena, poiumenon, poiumenois. Aí na sequência ele vai dar o presente médio contrário de escravizar, do lomai, né? Para si mesmo, escravizar para si mesmo, né? Aí é do lumai, do loi, do lutai, do lumetha, do luste, do luntai. Aí é aqui o infinitivo do lustai. Aí é aqui o imperativo do lumenos, do lumene, do lumene, do lumenon, melhor dizendo. O imperativo ficou do lu, do lusto, do luste, do luste, do lunts, do luston, né, que seria aqui escraviza para ti mesmo, escravizai para vós mesmos, né, que eles escravizem para si mesmos, que eles escravizem para si mesmos, que eles escravizem para si mesmos, né. É que eu gostaria que eu possa escravizar para mim mesmo, do loimen, do loio, do loito, do loimeta, do loiste, do lointo, e que eu deva escravizar, né? Do lomai, do loi, do lotai, do lometa, do loste, do lontai. Que o subjuntivo, né? É que na sequência é que ele dá o particípio do médio, né? Do lumenos, do lumene, do lumeno escravizando, né? Do lumenos, do lumenon, do lumeno, do lumenoi, do lumenoi, do lumenos, do lumenon, do lumenois, do lumene, do lumenen, do lumenes, do lumenei, do lumenai, do lumenas, do lumenon, do lumenais, do lumenon, do lumenon, do lumeno, do lumenoi, do lumena, do lumena, do lumenon, do lumeno. Isso é difícil de ler aqui, de interpretar aqui, de ler essas tabelas grandes dos particípios, cansa um pouco. Aí aqui ele começa a dar o imperfeito ativo do contrato em alfa. Eu honrava, eu estava honrando. Etimon, etimas, perceba que tem aqui as contrações, tem com as desinências secundárias ativas, né? Etimon, e o aumento em y, né? Com aumento silábico em y, etimon, etimas, etima, etimomeno, otimomen, etimate, etimo. Então isso aqui é eu honrava, tu honravas, ele honrava, nós honrávamos, vós honráveis, eles honravam, ou eu estava honrando, tu estavas honrando, ele estava honrando, nós estávamos honrando, vós estavas honrando, eles estavam honrando, né? Aí na sequência tem o do verbo eu fazia, né? O poiel, então é epoi, epoium, epoieis, epoiei, né? Eu fazia, tu fazias, ele fazia. Poiumen, é melhor, epoiumen, epoieite, epoium, que é nós fazíamos, vós fazíeis, eles faziam, ou eu estava fazendo, tu estavas fazendo, ele estava fazendo, melhor, nós estávamos fazendo, vós estavas fazendo, eles estavam fazendo, que é a primeira pessoa do plural, né?
Aí aqui na sequência nós temos o que? O imperfeito indicativo, contrato em Ômicron. Eu escravizava, ou estava escravizando. Edulum, edulus, edulo. Aí aqui, né, bastante diferente, né? Edulumen, edulute, edulum, né? Você tem que prestar bastante atenção para poder perceber que terminação é essa aqui, né? Aí aqui mas você tem que perceber que não é on, não é es, mas vai ter a contração, né? O es contrai aqui com o ômicron, né? Fica us, né? O e contra melhor dizendo aqui os os contrai para dar u, né? Edulum, edulus. Por isso que a gente pode dizer que aqui seria pronunciado às vezes antigamente como o, e não só u. Edulumen, edulute, edulum, né? Então eu escravizava, tu escravizavas, ele escravizava, nós escravizávamos, vós escravizáveis, eles escravizavam. Aí imperfeito indicativo médio, contrato em alfa, eu honrava, eu estava honrando. Etimomen, etimó, etimato, etimômetra, etimaste, etimonto, né? Aqui tem as terminações men, so, to, metaste, unto, né? Aqui tem o sigma caiu, né? Tem uma contração aqui entre o ômicron, né? E o alfa, e ficou ômega, etimó, né? Etimó, na segunda pessoa do singular. Aí, então isso aqui, né? Eu honrava, tu honravas, ele honrava, nós honrávamos, vós honráveis, eles honravam. Ou eu estava honrando, tu estavas honrando, ele estava honrando, nós estávamos honrando, vós estavais honrando, eles estavam honrando. É imperfeito indicativo médio, contrato em y, eu compunha, eu considerava. Epoiumen, epoiu, epoieito, epoiumeta, epoieste, epoiunto. E aqui você percebe também tem o men, so, to, meta, este, unto. Mas aqui o so que contrai, o sigma caiu, contraiu o o com o e ficou u. Então, epoiu. Aí então ficou isso, né? Eu compunha, eu considerava, tu compunhas, tu consideravas, ele compunha, ele considerava, nós compunhamos, nós considerávamos, eles compunham, eles consideravam. Aqui o imperfeito indicativo médio passivo, contrato em ômicron, eu escravizava, eu estava escravizando, edulumen, edulu, edulunto, edulumeta, eduluste, edulunto. Então aqui tem o men, so, to, meta, este, unto no final. Você tem aí na segunda pessoa do singular, o sigma caiu, o ômicron contraiu com outro ômicron, ficou u. Então edulu, né? Então eu escravizava, tu escravizavas, ele escravizava, nós escravizávamos, vós escravizáveis, eles escravizavam, eu estava escravizando, tu estavas escravizando, ele estava escravizando, né? Nós estávamos escravizando, eles, vós estavas escravizando, eles estavam escravizando. Continuando. Didomi. Aí aqui já entramos agora, terminamos os verbos contratos e vamos entrar nos verbos em mi. Os verbos em mi não tem vogal de ligação. Essas terminações elas se conectam diretamente ao radical, mesmo que haja, né, um alongamento, né, da vogal do radical. Então didomi, eu dou, né? Didos, tu dás. Didosi, ele dá, né? Didomen, nós damos. Didote, eles dão. Didoa-se, eles dão, né? Didote seria vós, vós dá, vocês dão, né? Mais simples, didoa-se, eles dão, né? Dido, de, né? O dá. Didoto, né? Que ele dê, né? Didote, deem, né? Vamos simplificar, né? Deem, né? Didoton, né? Que eles deem, né? Aí aqui
de doien, de doies, de doie, de doimen, de doite, de doien. Lembrando-se que a gente está só prevendo, porque a gente ainda vai tentar rever essas formas todas com o tempo, mas aqui a gente está prevendo as formas do optativo e do subjuntivo. E aqui de dó, de dóis, de dói, de domen, de dote, de doce. Então não tem tanto iota subscrito aqui nessas formas, porque não tem aquela vogal de ligação. De donai é o infinitivo, participio de dus, de dussa, de don, radical de don't. Aqui a gente vai ver abaixo o presente médio passivo, didomai, didoas, didoasse, didossai, melhor dizendo, né? Didotai, eu dou, soldado, né? Didometa, didoste, didontai. Aí aqui, didosso, não teve a contração, né? Didosto, então aqui o D, né? D, né? Ou seja, dado, né? Didoste, né? Dai, ou seja, sejai dados, né? Aí aqui, o infinitivo didostai, né? Seria dar, ou ser dado, né? Didomenos, né? Seria dando ou sendo dado, né? Aí aqui o optativo de doimen, de doio, de doito, de doimeta, de doiste, de dointo. Aqui não dá pra ver direito o teta, mas é um teto de doiste. De dom, o subjuntivo de domai, de dói, de dotai, de dometa, de doste, de dontai, de dontai. Aí imperfeito, indicativo, ativo, eu dava, dido, com radical dido, edidum, edidus, edido, edidomen, edidote, edidosan. Então esse aqui, ó, ele vai ter, né, um alongamento para U. É complicado aqui ver isso aqui se é um alongamento ou uma contração, né? Não é para ser uma contração, né? Talvez seja um alongamento para U aqui no imperfeito. Aí aqui o imperfeito, indicativo médio passivo, eu dava, eu era dado, dido, edidomen, edidosso, edidoto, edidometa, edidoste, edidonto. Então aqui eu era dado, eu dava, eu era dado, né? E essa na sequência, aí é que o aoristo ativo, né, do dido, didomia é edoca. O aoristo ativo vai ter um kappa alfa, e aqui vai e um aumento em y, bem diferente, né? Edoca, né? Edoca, edocas, edoque, edomen, edote, edosan, edocan. Então aqui, ó, aparece um sigma alfa só lá na terceira pessoa do singular, né, que seria eles deram, né? Aí dos seria dá, já, né? Doto, né, que ele dê, né, já. Dote, dai, já, né? Dai pontualmente, né? Doton, que eles deem, né, pontualmente. Dunai, né, seria um dar, né, pontual, sem duração, né? Dom, né, seria o dando, né, tendo dado, né? E depois de dar, com o radical em don't. E aí o optativo doien, doies, doie, doimen, doite, doien. E o subjuntivo bem pequeno, né, o radical dois, dói, domen, dote, dossi ou dossi. Então aqui um aoristo bem diferente, né, com kappa alfa e não sigma alfa, só aparece o sigma alfa aqui, mas ele também pode ter uma variação. E aí aqui às vezes aparece, o radical vai ter ômega, às vezes vai ter ômicron. Aoristo médio, edomen, eu dei, edomen, edu, edoto, edometa, edoste, edonto. Então aqui men, sou, to, meta, este, to, né? Dá pra ver, tem um... Aqui houve, né, o sigma caiu, aqui os dois ômicrons contraíram, né? Ficou U. Aí aqui também parece ter sido isso, dosso. Era para ser dosso, mas também houve o sigma caiu, ficou du, dosto,
doste, doston, né? Então aqui dei, dá, né? Também não tem muita diferença de significado. Doimen, doio, doito, doimeta, aqui no optativo. Doiste, dointo, no subjuntivo. Domai, doi, dotai, dometa, doste, dontai, né? Aí aqui o participio ficou domenos, domene, domenon. E o infinitivo ficou dostai, né? Isso é médio, né? A Aristo costuma ter a voz passiva diferente da média, né? Então aqui a gente deve ver aqui na outra página a voz passiva, né? Edoten, que tem a característica, né, do teta, eta, né? Edoten, né, seria eu fui dado, né? Edotes, tu foste dado, né? Edote, ele foi dado. Edotemen, né, nós fomos dados. Edotete, vós fostes dados. Edotesan, né, eles foram dados. Doteti, né, seria uma coisa como de, né, complicado, né, seja dado, né, teria que ser seja dado, né, ser dado, na verdade. Doteto seria que ele seja dado, né, dotete seria que sejai dados, né, dotenton seria que eles sejam dados, né. Aí o optativo ficou doteien, doteies, doteia, doteimen, dotetem, doteien, né? Isso é complicado, né? Que é alguma coisa assim, que eu possa ser dado, né? Uma coisa assim, né? Que eu possa ser dado, uma coisa assim, né? Mas é complicado, né? Mais irreal, né? Dotó, o subjuntivo dotó, doteis, dotei, dotomen, dotete, dotsim. Aí que eu não sei aqui, está faltando aqui uma vogal aqui, parece que está faltando uma vogal aqui. Dotenai, doteis, doteissa, doten, né? O infinitivo dotenai, o participio doteis, doteissa, doten, com radical dotente. Aqui o futuro darei fica dosso e ele vai ser semelhante a pauso, né? Você vai ter só parecido com presente, né? Vai ter as mesmas terminações o e sei, né? Ou menet e usim, né? Só que com sigma, né? Antes, né? E aí aqui dos e o mai é para ter o mai e etai o metai este ontai, né? Dos, ou pelo menos o mais sai metá este untai, né? Mais sai metá este untai, né? Aí dossomai, né? Mas aqui é dar a ideia de que ele quando chega aqui no futuro médio, ele vai colocar uma vogal de ligação aqui no futuro ativo e no futuro médio. Parece que ele vai tipo por analogia colocar como se tivesse uma vogal de ligação. Aí que o futuro passivo eu serei dado do tessomai, parece também que vai por analogia vai colocar como se tivesse uma vogal de ligação, apesar de nas outras formas não colocar. Formas do perfeito dédoca, um capa alfa, né? Dédoca, né? A raiz bem pequena, dó, né? Dó. Dedo, domai, o perfeito médio, né? Dedomai. O mais perfeito é de doque, doque. O mais perfeito médio passivo, perdão, médio passivo é de domen, né? E fica implícito aí que você siga as outras terminações, né? Aí, deixa eu ver aqui. Aí na sequência aqui ele vai dar o titemi, que eu ponho, eu coloco. Aí aqui em presente eu ponho, eu coloco o radical titemi, tites, titesi, ou titesim, titemen, titete, titeasi. O imperativo titei, né, coloca, titeto, que ele se coloque, titete, colocai, titeton, que eles coloquem. Aqui titeien, o optativo, titeias, titeia, titeimen, titeite, titeien. O subjuntivo titó, titeis, titei, titomen, titei, titete, titossi ou titossim. O infinitivo titenai, titeis,
participo titeis, titeissa, titen, né? Com radical titen. Aí aqui o presente médio passivo eu coloco para mim mesmo, eu sou colocado, tite, com a radical tite, titemai, titessai, titetai, titemeta, titeste, titentai. Bem bonitinho aqui o final. Titesso, não teve contração aqui. Tites, titesto, titeste, titeston. O infinitivo titestai, o participio titesmenon, titemenos, titemene, titemenon. O optativo ficou titeimen, titeio, titeito, titeimeta, titeiste, titeito, titento. O subjuntivo ficou titomai, titein, titenta, titometa, titeste, titontai. Aí aqui o imperfeito do indicativo ativo radical tite, eu colocava etiten, etiteis, etitei, etitem, etitemen. Esse aqui a gente começou, esses verbos aqui a gente começou a ver, vai começar a ver ainda, né? Mas é tudo aqui previsão. Etitei, etitemen, etitete, etitessan, que é os radicais com a conjugação em mi. A gente já viu alguns, mas esses aqui não. Aí aqui o imperfeito indicativo médio passivo radical tite, eu colocava para mim mesmo, era colocado etitemen, etitesso, etiteto, etitemeta, etiteste, etitento, né? Então isso aqui seria eu colocava para mim mesmo, tu colocavas para ti mesmo, ele colocava para si mesmo, eu era colocado, tu eras colocado, ele era colocado, nós colocávamos para nós mesmos, nós éramos colocados, vós colocávamos para vós mesmos, vós eras colocados, eles eram colocados, eles colocavam para si mesmos. E aqui temos o aoristo com o radical bem pequeno t, com y, etk. E aqui o radical ele é na sigmática é com capa alfa, né? Etk, etks, etken, etemen, etetes. Acho que não sei, aqui talvez já se dá para. Aí aqui a gente talvez dissesse que seria um radical, um aorist terceiro, né? Talvez. Etes, mas não tenho certeza. Etesan, etecan, tes, teto, seria o imperativo, né? Tes, teto, né? Coloca, já, né? Teto, tete, colocai, já, né? Teto, né? Teto seria seria que ele coloque, teton seria que eles coloquem. E o optativo aoristo, o optativo do aoristo seria teien, teies, teie, teimen, teite, teisen. O subjuntivo da aoristo seria to, teis, tei, tomen, tete, tossem. Bem, o radical bem pequeno. O infinitivo teinai, o participio teis, teista, ten, né? Também tent, provavelmente seguindo aí a terceira declinação e a segunda. Aqui o aoristo médio, radical T, eu coloquei para mim mesmo. Etemen, etu, etetu, eteto, etemeta, eteste, etento. E o imperativo tu, testo, teste, teston. O optativo teismen, teio, teito, teimesta, teste, tento. Subjuntivo tomai, tei, tentai, tometa, teste, tomtai. E o infinitivo testai, participio temenos, temene, temene, temen, temenon. O que temos aqui na sequência? Aoristo passivo, tete. Eu fui colocado eteten, eteten. Aí aqui o interessante aqui como é que ele vai encaixar, né, o teta. O teta eta, né? Eteten, aí aqui etetes, etete, etetemen, etetemen, etetete, etetetsan. Então fica eteten, etetes, etete, etetemen, etetete,
etetesan, né? Ficou assim, né? Eu fui colocado, né? Eu fui colocado, né? Titete, né? Seria alguma coisa como seja colocado, né? Ser colocado. Teteto, que ele seja colocado. Tetete, que ele seja colocado. Tetete, sejais colocados, né? Tetento, que eles sejam colocados. E o optativo do aoristo passivo ficou teteien, teteias, teteia, teteimen, teteiste, teteien. Isso o optativo. O subjuntivo ficou do aoristo passivo ficou tetó, teteis, tetei, tetomen, tetete, tetosse ou tetosse. Então isso aqui, né, seria, né, alguma coisa como possa eu ser colocado, eu deva ser colocado, uma coisa assim, né? Devo eu ser colocado, uma coisa assim, né? É complicado aqui, devesse eu ser colocado. Então depende muito do contexto aqui para a gente conseguir fazer a tradução do optativo e do subjuntivo aqui. Aí, infinitivo, tetenai, teteis, teteisa, teten, com radical teten, né? Também parecido aqui, ser terceira e primeira declinação, particípio. Futuro fica tesso, como, então aqui eles devem colocar como se tivesse a vogal de ligação, tesso, mas o radical fica muito pequeno, né? Tesso, tessomai, futuro médio também. Futuro passivo fica tessomai. Então aqui, né, o futuro uro ativo, né, seria colocarei, né? Futuro médico, né, seria colocarei para mim mesmo, né? Colocar-me-ei. E aqui o futuro passivo será eu serei colocado, né? Tessomai, né? Não tem a tradução aqui, mas seria mais ou menos isso mesmo. E aí seria omai, aqui seria oesei, omenetiusi, omai, etai, ometai, esteontai, né? No final, provavelmente com a vogal de ligação. Aqui formas do perfeito, titeca, com capa alfa, né? E keimai, aqui ele pede você dar uma olhada em keimai, né? Que não é do mesmo verbo, é de outro verbo. E eteteke, né? Seria aqui o mais perfeito ativo, né? Então aqui ele vai dizer que esses dois são diferentes, né? Aí aqui é histemi, eu coloco alguém, algo de pé. Histemi, eu coloco algo de pé. Bem longo, eu não sei se vai dar tempo de eu terminar esse aqui hoje. Deixa eu ver se eu vou aqui para essa página aqui que eu queria mostrar. Muito longa essa parte aqui, é interessante que vocês deem uma olhada depois no material. Mas o que eu queria mostrar aqui era mais esses desenhos das formas não indicativas, né? Como aqui o presente, o futuro ativo, infinitivo, né? Em estai, né? Ativo presente, né? Em estai. O aoristo médio, o infinitivo, né? Seria sai, sastai. O passivo tenai. O aoristo, isso tudo infinitivo, são finais de infinitivo. O aoristo segundo, em estai, com os acentos meio que obrigatórios. E o passivo em enai ou tenai. O perfeito enai, stai, né? O perfeito ativo e o perfeito médio passivo, né? O participo aqui, né, a futuro, presente e futuro, né, em on, usa on, com a radical ont, né? E o médio passivo é omenos, omene, omenon, né? O aoristo primeiro, né, seria terminação sas, sasa, san, né? San, aí com radical sant, né, seria, e o médio seria samenos, samene, samenon.
passivo ficaria teis ou eis, eisa, en ou tent. O aoristo segundo fica on, usa, on, ont. Omenos, omene, omenon. O passivo fica eis, eisa, en, ou com radical ent. O perfeito fica os, uias, os, com radical ont. A gente viu, né, já ali no outro vídeo. E o perfeito médio passivo fica menos, mene, ou menos. Dá para ficar menos. Aí aqui ele começava a dar os verbos irregulares. Também dá as terminações do imperativo. Como no presente era eto, ete, onton. O médio passivo o, esto, este, eston. Esse aqui era tipo faça, façai, né? Era o finalzinho, né, do imperativo, né? O aoristo, né? Faça on, ate, né? Que era agora, né? Ai, aste, né? O médio passivo et, ete. O segundo aoristo era ete, o, este, né? Et, eto, que era o mais importante. Ainda tinha essas formas aqui de terceira pessoa. O optativo aqui, se a gente considerar que não é um tempo, mas sim uma forma, assim, um modo assim que tem a ver com o depende do, às vezes está no subjuntivo, às vezes está no um optativo infectivo, um optativo perfectivo, optativo convectivo, né? Então aqui no presente, futuro, né? No presente, futuro e perfeito ativo, ele tinha essas terminações oi, mi, ois, oi, né? Essas terminações aqui, ou, oien, oies, oie, né? Oimen, oite, oien. No presente, futuro, aoristo segundo, né? Tinha, né? Oimen, oio, oito, oimetha, oiste, ointo, né? E aí aqui no aoristo primeiro ativo tinha aime, eias, ou ais, eie, ou ai, aimen, aite, eien, ou aien. O aoristo primeiro médio tinha aimen, aio, aito, aimeta, aiste, ainto. O aoristo primeiro e segundo passivo tinha eien, eies, eie, eimen, eite, eien. Então isso aqui é meio que um resumo, né, das terminações do optativo. Porque como a gente vai começar a ver só agora o optativo, né, é interessante que a gente veja assim uma panorama, né. E o subjuntivo era as vogais de ligação todas ficavam longas. Então ativo e aoristo passivo, né, você tinha aí, por exemplo, o, eis, ei, omen, ete, ossim, né. E o médio passivo você tinha omai, ei, etai, ometa, este, ontai, né, porque essa alongava, né, a vogal de ligação. Aí aqui tinha o verbo emi, né, o verbo sou, né, emi, ei, estin, esmen, este, sim, né. Esse aqui a gente já está vendo bastante. O verbo ir, o verbo dizer, interessante lá em Homero. O verbo saber, oida, oista, oide, ismen, eiste, isso assim, né. É interessante, né, também conhecer. Aí aqui tinha uma lista de formas básicas dos verbos, né, que era importante conhecer, né, o futuro, o aoristo perfeito, o aoristo passivo de alguns verbos, né, então vai dar, por exemplo, angelo, a radical principal angel, aí o futuro angeleo, né, um líquida, né, não tem o sigma, né, o aoristo por alongamento, né, não é por aumento, é um aumento temporal, né? O alfa alonga para eta, né? Então engela, né? Engela, então o alfa, né? Não tinha sigma porque ao mesmo tempo tinha lambda, né? Então tinha alfa, não tinha sigma, né? O perfeito fica engelka, né? E o aoristo fica passivo fica engelten, né? E vai, é interessante aqui às vezes
há aqui algumas irregularidades, né, desses verbos que são muito comuns, mas são um tanto irregulares. Aí aqui nessas formas principais. Aí depois disso tinha uma outra coisa interessante que eu queria mostrar. Deixa eu ver aqui. Não é essa aqui das preposições, já na outra página já. Ele já começava a falar aqui de particípios. Não era bem isso que eu queria, mas vocês podem ler, falam sobre os particípios. Infinitivos também podem ler, interessante. Discurso direto. Ordem indireto. Tudo isso aqui é interessante. Eu queria aqui falando, vai acabar falando mais sobre o optativo e assim, era mais esse quadro que eu queria terminar aqui, usos comparados do subjuntivo e do optativo. Então aqui na oração principal, né, você tem um uso exortativo, façamos, por exemplo, iomen, vamos, né, vamos. Então aqui está no verbo eime, né, na primeira pessoa, né, do subjuntivo imperfectivo, né? Então é iomen, né? Vamos. Enquanto que aqui na oração principal do optativo a gente usa assim, voto é um voto para o futuro, que tu frequentemente com ei, né? Gar, né? Si, né? Eite, né? Um si, né? Si, pois, si. Por exemplo, de nos patos, terrivelmente sofras, né? Que tu sofras terrivelmente, né? Então ele quando está fazendo, né, uma espécie de uma exclamação, né, na oração principal, você é um desejo que você está exprimindo, né? De nos patos, né? Então, como é que é a tradução aqui, né, do optativo na oração principal? Aí aqui temos um uso deliberativo aqui do subjuntivo, por exemplo, o que vou ou devo fazer, né? Poi trepomai, para onde devo me voltar, né? Para onde devo me virar, né? Trepomai, né? Poi para onde, trepomai, né? É o virar-me, né? Virar-me, voltar-me, né? Aí que enquanto que no optativo nós temos um potencial de polideus com essa partícula an, né? E aí assim, pode, poderia, gostaria, diz, e né, aquele an acaba dando essa ideia, né? Então, isso vem depois do verbo, esse an, né? Então, el sel tois an. Eu gostaria de entrar, melhor dizendo, você gostaria de entrar, el sel tois an, você gostaria de entrar, né? Entrares, gostaria, né? É uma coisa assim, gostaria, poderia, né? De entrar, você está fazendo uma pergunta, né? Aí aqui, proibições, não, mais o subjuntivo auristo, né? Tuto poiesseis, não faças isso. Então aqui, ó, uma proibição, né? Poiesseis, tá? Não está no imperativo, está no subjuntivo, né? Então dá para fazer proibições com né? E o tuto é o isso, né? Poiesseis é um subjuntivo, não faças isso. Aí aqui dentro da oração subordinada, nós temos aqui um negócio chamado sequência primária e sequência histórica, secundária histórica, né? Então a gente usa aqui o subjuntivo na sequência primária, né? Finalidade, dando a ideia de finalidade, por exemplo, paresmen hina idomen, nós estamos aqui para ver. Paresmen, nós estamos aqui, então que está no presente, hina, né? O para que em ordem de fazer, né? Com a intenção de idomen, que nós vejamos, né? Então nós estamos aqui para que nós vejamos, né? Essa ideia. E aqui na sequência secundária histórica, né? A gente pode dizer assim, paremen, melhor dizendo, paremen hina idoimen,
nós estávamos aqui para ver, né? Então nós estávamos aqui, já não está mais no presente, aqui já está no imperfeito, né? E nós estávamos presentes, né? Para que nós víssemos, uma coisa assim, né? Para que nós víssemos, uma coisa assim, dá pra gente traduzir assim, né? Para que nós víssemos, uma coisa assim, né? Uma coisa mais histórica, mas aqui ele colocou, nós estávamos aqui para ver, né? Aí, também pode dar aqui o subjuntivo pode entrar, né, numa frase assim que tem a ideia de temor, né? Como Fobumai me iltei. Eu temo que ele venha. Então que o me não significa não, significa um que, né? Fobuma, eu temo que iltei, que ele venha, né? E aí que o temor também pode aparecer numa oração com o optativo. Efobumen me iltoi. Eu temia que ele viesse, né? Eu temia que ele viesse. Iltoi, né? Iltoi. Efobumen iltoi. Então aqui, ó, já é um passado, né? Um passado. Que perceba que tem um aumento aqui, né? Aqui, ó, Fobuma é um presente. Aqui é um passado, né? Efobumen. Aí aqui, enfim, indefinida. Com an, né, mais subjuntivo, né? Hostes an acueis, mates setai. Quem quer que ouça aprenderá. Então, isso aqui, hostes é quem quer que an acuei, né? Quem quer que talvez, né, sei lá, possa ouvir, né? Possa ter ouvido, né? Esse que esse ano não dá para traduzir. A Cuei dá para dizer que ele escutou, né? Aí aqui ele escuta, né? Escuta. Qualquer que escute, matesetai, aprenderá, que é um futuro. Matesetai. Quem quer que ouça, aprenderá. Então aqui tem o ano, ele às vezes se junta com um subjuntivo para poder dar essa ideia de qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa, né? Que vai fazer isso, né? Mene reos an kalesso. Espera até eu chamar. Mene reos an kalesso. Então eu não estou determinando assim exatamente até que eu chamarei. Espera até que eu chamarei. Daqui kalesso. Eu não estou dizendo que eu vou chamar assim num tempo assim determinado, né? Eu estou dizendo, espera aqui até um indeterminado tempo, quando eu vou chamar. Aí aqui, dando a ideia indefinida, sem an, mais um optativo. Hostes acuoi ematen. Quem quer que tenha ouvido, aprendeu. Também dá a ideia de histórica, né? Hostes acuoi, né? Quem quer que tenha ouvido, né? Ematen é também o passado, né? Aqui, né? Ematen, aprendeu. Emenes reos kalesoimi. Tu esperavas até eu chamar. Então esperavas, né? Tu esperavas reos até kalesoimi. Então que é um futuro, né? Kaleso. Talvez o kalesso aqui seja o futuro do subjuntivo, né? Não, mas não existe futuro do subjuntivo. Então deve ser um aoristo do subjuntivo, né? Até que eu chame, né? Até que eu chame, né? Aqui tem até eu chamar, mas seria até que eu chame. Seria uma coisa assim, né? Até que eu chame. Enquanto aqui é até que eu até tu esperavas até eu chamar, até que eu não tenho certeza se isso aqui é um aoristo ou não. Kalesoimi, não lembro se esse aqui dá para chamar de presente ou um aoristo. Kalesoimi. Aí aqui na sequência, mas ele com certeza tá no optativo. Então vocês estão vendo aqui que o nome de optativo ele é usado mais quando é mais uma coisa mais histórica, né?
quando a gente está falando de possibilidade, né? Enquanto que o subjuntivo é usado mais assim, uma possibilidade mais presente, né? Aí aqui temos a continuação subjuntivo. Aí aqui ele dá o discurso indireto optativo substitui o indicativo ou subjuntivo do que foi originalmente dito. Então quando você vai fazer recontar o que uma pessoa disse, né, você troca, né, o modo indicativo ou o modo subjuntivo pelo o optativo. Então, eipes hot aficonto. Então, tu disseste que eles chegaram. Então, na verdade, no discurso direto, ele disse aficonto, né, usando o indicativo, mas aqui no discurso indireto, né, quando eu digo assim, hot, eu usei o eipes, né, eipes, tu disseste, né, no passado que eles chegaram, né, eu usei aqui o optativo, aficonto. Aí aqui outro exemplo, eromen ti poioimen, eu perguntei o que devíamos fazer. Eromen, eu perguntei, ti poioimen, o que devíamos fazer. Então, no presente, no discurso direto, o que eu tinha perguntado era ti poiomen, o que devemos fazer, usando o subjuntivo, né? Ti poiomen. Ou até uma das coisas, né? O que devemos fazer, dos usos do subjuntivo na oração principal, né? Ti poiomen, o que devemos fazer. Mas aí quando eu vou recontar isso, né, no subjuntivo, né, eu uso não uso o subjuntivo. Quando eu vou recontar isso no discurso indireto, eu uso o optativo. Eromen, né, eu perguntei, ti poiomen, o que nós devíamos, né, fazer, né, que já é o discurso direto, né. Aí aqui o eventual do presente, orações condicionais em geral, ean legues acuo. Se tu dizes, eu ouço, né? Se tu falas, né? Aqui, ó, se por acaso, né? Um se, né? Toda vez que tu falas, né? Eu escuto, né? Acuo, né? Então aqui é um condicional é zero, né? Toda vez que você fala, né? Eu escuto, né? Então usa aqui, né? O subjuntivo, né, se legues, né, legues, toda vez que falas, eu escuto, né, que tu falas, eu escuto. Eventual do passado, orações condicionais em geral, ei legos equon, se tu dizias, eu ouvia, ei legos equon. Então aqui aqui você vai estar no passado, né? Se isso aqui se aumenta aqui, mostra que está no passado, né? Eu ouvia, né? Ei legos equon. Então aqui você vai usar nessa condicional ei legos, você usou o optativo, não usou o subjuntivo, né? Se tu dizias, eu ouvia, né? Já não é uma condicional assim, tipo zero, né? Mas primeiro tem a ideia de passado, né? Aí aqui mas é parecido com tipo zero, é complicado. Mas aqui vai ser acaba sendo não tem aquela universalidade, né? Porque tá falando do passado, né? E não é uma universalidade. Qualquer vez que você falou, eu escuto, né? Aí aqui eventual do futuro, orações condicionais em geral, né? Até porque aqui em cima tinha assim, orações condicionais em geral, exatamente dessa generalidade aqui, presente, orações condicionais em geral. Eventual do futuro, orações condicionais em gerais. Ean leges acusomai, se tu disseres, eu ouvirei, né? Então aqui vai dar essa ideia de futuro, né? O acusomai está no futuro, o acuo lá em cima está no presente, né? Então se qualquer vez, ou se alguma vez tu falar alguma coisa, né? Eu vou escutar, né? Então tá usando aqui em leges o subjuntivo, né? Falar, né? Como se você falar, se você disser alguma coisa, né? Aí orações potenciais, né? Ei legos
Equon, an. Então aqui, se um dia tu dissesses, eu ouviria, né? Ei legos, se tu dissesse, se tu dissesses, né? Se tu quisesse, se tu que tu quisesse falar, se tu falasse, né? Eu ouviria, né? Eu ouviria, né? Eu poderia ouvir, né? Equon an, esse an pode dar essa ideia de poderia, né? Poderia ouvir, né? Equon, né? Combinando aqui com o verbo no passado, né? Note, o irreal do presente e do passado usam o indicativo mais an. Então, o irreal do presente e do passado usam o indicativo mais an. Então aqui existe, né, uma potencialidade, não é irreal, né? Quando ele fala orações potenciais, então tem e ele usa equon, né? Ele tá assim, se um dia tá falando do futuro, né? Se um dia dissesses, eu ouviria, né? Bom, basicamente era isso que eu queria comentar hoje. Eu não sei se na continuação tem mais alguma coisa interessante. Falando um pouquinho da voz média. Deixa eu ver aqui. Aspecto presente, aoristo perfeito. É interessante vocês deem uma lida aqui. Imperfectivo, sistema do aoristo, sistema aspectual. Olha, o indicativo é o modo para as declarações. O subjuntivo é o modo para o que é prospectivo. Em algum momento no futuro ou imaginado, vamos supor, o optativo é o modo para desejos do falante ou contingências que são mais remotamente prospectivas. Então, aqui ele vai dar aqui uns exemplos do uso, né, do optativo, né? Então aqui apoloimen, que eu morra, né? Doietis pelekun, se ao menos alguém me desse um machado, né? Genoimen aietos, se eu fosse uma águia, né? Então aqui alguns usos do optativo, né? Optativo. E aqui, então é interessante que você dê uma olhada. Na sequência tem os usos do subjuntivo. Eu vou encerrar aqui esse vídeo agora, mas dê uma olhada aqui nessa material aqui que tem muita informação interessante para vocês.